Fala pessoal, como é que vocês estão? Hoje a toca será entre eu e o Irapuan Santana, esse cara aí que tem dado mó bafafá, ele tá sempre aí em alta, é um cara que tem crescido muito, né, Irapuan? É impressão minha só ou você realmente tem tido um fluxo de trabalho mais intenso ultimamente? Não, a minha carreira deu uma alavancada aí nos últimos anos, graças a Deus. A gente tem trabalhado bastante e isso tem se intensificado muito. E, enfim, tem sido bem requisitado nos últimos anos, aí, Sim, no você tem quantos último ano, anos? basicamente. Estou com 34. Você tem 34 anos, cara? Pô, mas você parece mais novo, viu? Minha mãe fala que preto, quando pinta, tem 3 vezes 30. Então vai, me dá uma biografia breve sua aí. Você é formado em quê? Qual que é a sua profissão? Então, eu sou advogado, né? Sou procurador do município em Mauá, que é na Grande São Paulo. Eu sou consultor jurídico do Livres também, que é a associação voltada para as questões de liberdade política, principalmente. E também sou advogado voluntário da Educafro, que é uma ONG que é voltada para a inserção do negro tanto na universidade quanto no mercado de trabalho. Eu sou doutor em Direito Processual pela UERJ também, e basicamente é isso. Assim. Então, para os desatentos, já dá para notar que o cara, você se considera de direita, dá para dizer que você é de direita ou melhor tratar como liberal? Cara, eu sou liberal, não sou de direita. Beleza, porque Eu de direita tenho problemas, vem eu um tenho problemas nicho com a direita e junto, com a né? esquerda. É, vem uma galera pesada aí quando você fala que é de direita, né? Tem que, Não, vamos restringir melhor e tal, né? é porque a questão, a liberdade, né? Quando a gente vai falar de liberalismo e tudo, a gente pega muito a ideia de que quando você é de direita, você é liberal na economia e conservador nos Isso costumes. faz E aí, algum quando a sentido para gente... você? Não. Não faz sentido para você. Não faz muito sentido, não, porque você está colocando ali um muro no meio da ideia de liberdade, né? Porque o liberalismo ele é para falar de liberdade política e liberdade social, liberdade individual. E a partir do momento em que você se coloca como conservador nos costumes dentro dessa ideia brasileira de reacionarismo, eu acho complicado. Agora, nada obsta de você colocar que você é conservador para si, mas que não quer ditar a regra para os outros. Aí já é um outro papo, e aí sim dá para a gente conversar a respeito. Mas o normal o que a gente vê muito não, sou a favor de armas, mas sou contra casamento homoafetivo. Velho, tu não é liberal. Sim, e deixa eu fazer uma pergunta então. O Estado ele tem como ser um veículo emancipatório de trazer liberdade ou o Estado ele tem que ser mínimo em tudo, sabe? Ou existem políticas públicas que podem emancipar as pessoas? Assim, eu acredito que o Estado ele tem que ser mínimo, mas no sentido de ele ser eficaz, dele ser eficiente. Né? Ele tem que fazer mais com menos. Porque você tem ali uma questão de que quando você vai utilizar, vai fazer alguma política pública, para você ter essa política pública, você tem que passar por um processo administrativo que passa por várias instâncias, várias áreas, e isso diminui bastante o acesso à informação que está na sociedade. E aí você vai necessariamente ter uma resposta mais atrasada e menos precisa. Então, o que acontece? Eu sou mais nessa linha do Milton Friedman e do Stuart Mill e também do Melchior, né? Que você tem ali algumas vulnerabilidades e que essas vulnerabilidades impedem a pessoa de promover e se desenvolver a sua liberdade, as suas potencialidades. Aí sim vale o Estado. Né? Você tem que ter o mínimo para conseguir se desenvolver. Então, eu acho que o Estado tem que ser aí. O Bolsa Família, SUS, enfim, educação básica, que não necessariamente precisa ser pública, né?
pode ser privada, mas com a gestão pública, enfim. A É gente uma tem coisa que aí eu fico bastante coisa. pensando, a eficiência eu acredito que não exista ninguém que seja contra a eficiência, né? Uhum, Apenas o ineficiente, né? Que aí ele é super a sim. favor da ineficiência, ele vai trabalhar por isso, inclusive. Ou quem está ganhando nessa perda de potência, né? Da máquina Aham. pública, digamos. Mas uma coisa que eu penso é, a partir do momento que a gente está falando sobre liberalismo, uma primeira coisa que vem na cabeça é que é de gastar pouco, né? Porque você precisa recolher poucos impostos para as pessoas terem como trabalhar com as próprias receitas, conseguirem muitas coisas. Mas não existe um certo nível de emancipação que é necessariamente caro? Por exemplo, a gente tem, para a gente conseguir trabalhar dentro de um sistema prisional muito bem, a gente não vai precisar fazer um investimento sem considerar perdas, sem considerar aquilo que se perde no simples processo de ineficiência. Uhum. Mas para você conseguir fazer um sistema prisional muito bom, isso não é caro necessariamente? Para você fazer um sistema educacional, isso não é caro necessariamente? Por exemplo, você conseguir todos os colégios com psicólogos que conseguem trabalhar a melhor maneira daquilo, com que todas as pessoas tenham direito a fazer esporte. Isso também não é um meio de emancipar as pessoas? E emancipar as pessoas não é dar liberdade? Também, mas isso não necessariamente precisa ser público. Ou, na verdade, não necessariamente precisa ser estatal. Ok. Né? Quando a gente vai falar, por exemplo, do SUS, o SUS é caro pra caramba, mas grande Muito. parte do SUS E assim, uma questão é: antes do SUS, a gente tinha uma rede de atendimento que pegava apenas 30 milhões de pessoas. Hoje em dia, são 150 milhões de pessoas que acessam a saúde exclusivamente pelo SUS. Então, é um gasto que realmente é necessário, Basta ver o mas ele orçamento pode ser da aprimorado. União, né, para a gente ver qual o tamanho dessa parcela aí que é gasto dentro de previdência, saúde, tudo, assistência, né? Também. Mas o que eu queria dizer era o seguinte, que não necessariamente todos os hospitais do SUS são públicos. Sim. Existem hospitais privados, os hospitais privados, eles exercem papel dentro do SUS também, né? Então você tem várias questões que são nesse sentido. Então, por exemplo, quando você fala de voucher para escolas, né, você tem ali uma educação pública que não é estatal, que é privada, mas o Estado ele vai possibilitar você de acessar um colégio interessante, só que ele não vai precisar gastar com pessoal, Tá né? bom. Então você tem essa ideia. Eu entendi o que você está falando, mas vamos lá então. Uma coisa que existe dentro do pensamento das pessoas que são um pouco contra, que tem um pouco de dificuldade com a ideia de mercado, é porque Uhum, essas pessoas entendem que existe uma lógica necessariamente ruim na lógica mercadológica. Lógica uhum. mercadológica é ótima, né? Mas enfim. Mas é isso. Soa estranho, né? Mas dá para entender. E dentro dos colégios, por exemplo, a gente pode ver algumas coisas. Você estudou em colégio público ou colégio particular? Colégio particular. Particular. Então talvez você viveu a mesma coisa que eu. Que você é mais velho que eu, então talvez você pegou isso com menos intensidade, porque hoje em dia isso aumentou e, junto com isso, aumentou o número de suicídio de jovens, né? Que é uma dinâmica de competitividade e resultadismo dos colégios. Então, vamos. Porque uma coisa que eu sempre digo, e tem gente que discorda, é que as pessoas elas olham para o colégio público e pensam: ah, o colégio público é um lixo, e olham para o colégio particular e pensam: e o colégio particular é bom. Sendo que o que eu vejo é que em ambos sistemas, digamos assim, há um grandíssimo problema. Em um, da escola pública,
os próprios da escola pública, que depois a gente poderia discutir também, mas enfim, não é o ponto aqui. E o da escola particular é uma violência que eu vejo dentro daquela institucionalidade para fazer com que as pessoas rendam e acabam perdendo um grau seríssimo de criticidade, um grau seríssimo de convivência cotidiano, que é uma das partes mais importantes do colégio. Os próprios pedagogos falam isso, né? Você não está no colégio exatamente para aprender a matemática. Isso acaba sendo uma das coisas, digamos que é a finalidade, mas o meio do ensino talvez seja o grande chance. Então, a partir do momento que a gente começa a falar sobre dinâmica de voucher, a gente também vai estar levando todas as nossas crianças para dentro deste cenário competitivo. Isso também não seria ruim de alguma maneira? Porque um monte de outdoor, aqui você tem mais aprovação, aqui você tem mais aprovação. Os ensinos sendo cada vez mais esquematizados, mais feitos em moldes de decoreba e tal, e a gente acaba não conseguindo solucionar isso. Você acha que isso é um problema da dinâmica mercadológica ou é um problema da dinâmica mercadológica associada ao meio de ingresso às faculdades, que é sempre muito ruim, né? Porque os vestibulares são péssimos. Ou você acha que essa dinâmica não é um problema em si? Eu não acho que isso seja do mercado, né? Por exemplo, quando você tira uma criança de um colégio público e coloca num colégio particular, você está dando mais chances de ter uma melhor qualidade de ensino. Claro. E a partir daí você vai ter também mais chance da pessoa entrar na faculdade e depois conseguir maior nível de renda. Quando você coloca essa questão, que eu acho que é importante para caramba, da saúde mental, né, de você ter essa dinâmica de competitividade e tudo, eu acho que é aquilo que o pessoal fala que é você ter escolhas, tudo tem seus prós e contras. Né? Agora, eu acho que a ideia é da gente ter aí uma reformulação do sistema de ensino, que não é necessariamente a ideia do mercado. Né? Agora, o que acontece? O mercado, e aí a gente vai sim para o mercado para falar sobre isso, as pessoas, as empresas, elas querem alguém qualificado. O problema no Brasil está muito longe de ser excesso de pessoas qualificadas. O que acontece no Brasil, que eu acho que a gente precisa pensar primeiro, é que as pessoas chegam na universidade sem saber interpretar texto e sem fazer conta matemática de um jeito mais alguns de uma maneira um pouco mais rebuscada, né? Então, equações mais complexas. A gente ainda está nessa. Então, a gente primeiro tem que pensar ainda na democratização do ensino para depois começar a pensar nessa parte que eu acho que é importante. Mas esse fato da competitividade ainda está longe, porque as pessoas, a grande parte da população, é uma mulher negra que não terminou o segundo grau. Né? Então, eu acho que o problema, na verdade, é outro. E com relação à questão da competitividade, eu acho que varia muito, porque a gente tem também a lógica de concurso público, que é uma questão muito brasileira, né? E eu estou falando isso de cadeira cativa, né? Porque eu sou funcionário público. Então, mas em outros lugares você não necessariamente precisa chegar à universidade. O curso técnico já te dá uma coisa interessante. Você vira empreendedor, enfim, varia bastante, né? Então, são várias coisas que não necessariamente entram na lógica do mercado. Entendi. Então, eu acho que o seu ponto é um ponto bem razoável, na realidade. Então, você tem que trazer primeiro as pessoas a possibilidade de ter um ensino minimamente bom. E essas questões que são, não diria mais sutis, mas essas questões que são talvez menos emergenciais, elas poderiam ser mitigadas depois a partir de processos, de processos legislativos, que a gente vai pensar em como melhorar isso. Seria alguma coisa nesse sentido. Você não está negando o problema, mas existe um problema mais imediato que a gente precisa alcançar. Seria isso? Eu acho que sim.
É legal, gostei bastante do seu ponto. Você é advogado, tá aí formado há quanto tempo? Bastante tempo, eu me formei em 2008. 2008, puta merda. 2008. Não vou pagar mico aqui de tentar fazer o cálculo, porque eu sempre erro o cálculo de cabeça. Até 2018 dá 10. Tô com 12 anos aí, vou pro 13 12 terceiro. anos, é isso aí, cara. Porra, você tá um cara já andado aí, já caminhado. Já que a gente entrou no assunto ensino, deixa eu fazer uma pergunta então para um cara que tem muito mais conhecimento jurídico do que eu, que fui formado agora em 2019. Como você vê o ensino jurídico brasileiro? Terrível. Ai, um ponto de Para mim, convergência aqui, então, maravilhoso. Vamos é nessa. um negócio, eu acho que está muito complicado, sabe, cara? Porque as pessoas chegam eu acho que a OAB, o exame da ordem mostra muito isso. É 86% de reprovação, É muito alto. sabe? E é muito complicado. A pessoa investe 5 anos da vida dela e sai sem saber nada. Então é muito ruim. Eu acho que esse é o básico, assim. E olha, eu nem sou muito favorável ao exame da OAB, né? Como liberal, tem essas questões. Eu acho que o mercado deveria regular. Agora, é um índice, uma característica, um fator que mostra como a qualidade do ensino está ruim. Então, é repensar. E aí a gente tem outra coisa, né? Porque você acaba formando pessoas que vão. E aí aquela lógica do concurso, que é você investe 5 anos da sua vida ali, mas aí você não passa na OAB, mas aí você vai fazer um técnico judiciário. E a partir dali você fica nessa roda, né? Que fica o curso técnico. É complicado. É muito complicado. Uma coisa que eu noto que é um problema que acaba tomando o direito, cooptando o direito, é uma confusão de profissões possíveis. Então tem o cara que está entrando lá para virar um cara que trabalha na prefeitura, que vai sair. O que o cara quer é estabilidade. Entendeu? O cara quer passar num concurso e estabilidade. É só isso que o cara quer. E ele vai fazer o que for para ter aquela estabilidade. Junta isso a uma lógica de você tentar trazer mais alunos, né? Então vai trazer aluno com mais aluno, então você vai fazer o curso virar. Aqui você passa em tantos por cento em concurso, aqui você passa tantos por cento em OAB. Tem um monte de faculdade que o tchan dela é aqui você vai ser aprovado na OAB, né? Uhum. E ao mesmo tempo acaba fazendo com que esse nível caia e, porra, aí o cara que vai ser advogado, o cara que vai ser promotor, o cara que vai ser defensor, o cara que vai ser o juiz, esse maluco acaba perdendo a qualidade do seu ensino e acaba que, por conta dessa confluência de finalidades, faz com que essa puxe mais a qualidade para baixo. De tal maneira que a gente na faculdade de Direito não estuda hermenêutica, a gente não estuda filosofia do direito a sério, história do direito a sério, a gente estuda pouquíssimo antropologia. Se você chegar para alguém do direito, e principalmente alguém que está se formando agora, essa pessoa estudou pouquíssimo de escolas jurídicas. O cara, ele sabe o artigo tal e papapá, sendo que isso, no final das contas, me parece muito pouco quando você vai ver o que é um grande advogado, um grande jurista. Esse cara já está num nível de discussão anos-luz acima. Ele não está vendo apenas a informação, ou seja, como que aquilo está. Ele não está sendo informado de como o sistema jurídico está organizado. Ele está exatamente pensando como ler esse sistema, quais são as possíveis. Como ele poderia ser. Você concorda comigo ou você acha que eu estou viajando? Você não acha que deveria haver, para fazer uma pergunta um pouco mais específica, um curso meio técnico de direito, assim, pô, faz isso aqui, vai virar o que você quiser nesses concursos e tal. E aqui, uma faculdade mesmo, em que a discussão
filosófica é mais levada a sério, em que a questão do estudo da hermenêutica é mais levada a sério. O que você acha disso que eu tô falando? Você acha que eu falei bosta? Não, não acho que seja bosta, mas o que eu penso é que o que você está falando é muito parecido com o que acontece nos Estados Unidos, por exemplo, né? Que tem o college, e aí você vai lá, faz o que você quiser e tal, não sei o quê, e aí depois tem a faculdade de Direito, que é uma Uma pós-graduação. pós, né? Não existe a Isso, faculdade de Direito. Primeiro você faz uma faculdade, sei lá, de História, Ciência Política, alguma coisa, depois você ingressa em Direito, né? Nas law schools. isso. E aí, aqui no Brasil, a gente tem uma coisa que é uma lógica um pouco diferente, mas se a gente for parar e pensar, culturalmente nem tanto. A gente tem aqui a pós-graduação. Né? Você tem a graduação, tem a pós-graduação lato sensu, aí depois tem mestrado e doutorado. Né? Então, assim, quando você sai da eu acho que é importante a gente ter esses espaços abertos, porque quando você pega uma pessoa que às vezes está lá no interior e aí tem acesso a uma faculdade que é ruim, mas ela consegue pela internet acesso a um cursinho que ela consegue entrar num lugar, né? E a partir daí ela vai e entra para técnico judiciário, continua estudando, depois vira juiz. Eu acho que é bom ter mais acessos. O problema que eu vejo, e aí eu nem. O que você verificou é uma coisa importante. A gente tem muita gente ruim, né? Muitos profissionais ruins. A gente tem muitos profissionais e muitos profissionais ruins. Uhum. O que tem acontecido na prática é que nesses concursos de alto nível acaba sobrando vaga. Né? Porque nesses concursos, e aí a gente pode entrar numa outra questão que é que tipo de profissional que a gente quer, qual tipo de concurso que as pessoas têm feito e tal. Mas concurso de juiz, promotor, procurador, isso tudo geralmente sobra vaga. As pessoas não chegam até o final do processo seletivo. Por quê? Porque elas não alcançaram o nível X. Né? Pelo menos em tese é isso. Agora, sobre se aprofundar sobre outras coisas, é aí que a gente faz, que é mais ou menos a ideia da medicina. Né? Você se forma, e aí depois são 2 anos de residência, depois são mais 2 anos de especialização. E aí depois tem mestrado, doutorado, não sei o que, não sei o que. No direito é igual. Né? Para você ter uma ideia, eu estava mexendo aqui num documento que vai para o pessoal do Livres, e aí eu estava mexendo nele com base num texto que eu escrevi em 2014. Horroroso o texto. Horroroso. Eu estou mexendo em tudo. Eu estou odiando. Eu falei, cara, como é que eu escrevia isso, sabe? E o texto na época tinha sido elogiado. E eu tinha gostado muito do texto na época. E eu tô olhando agora, eu tô achando horroroso. Tem 7 anos que eu escrevi esse texto. Então, assim, a gente vai se aprimorando mesmo. Então, é o tipo de coisa que a gente vai evoluindo aos poucos. Porque quando eu comecei... para ter uma noção, eu falei um pouco sobre o acesso à justiça na graduação. Aí no mestrado eu falei mais um pouco. No doutorado eu falei especificamente sobre acesso à justiça. Então já são outros raciocínios. E uma coisa que eu tinha aprendido quando eu era moleque é que uma prima minha estava namorando um cara que era PhD. E minha mãe falou assim, cara, quando você é PhD, você não precisa mais estudar. Aí eu falei, porra, quero ser isso aí. Não preciso mais estudar? Caraca, eu terminei o doutorado e continuo estudando igual um maluco. Então, assim, é do jogo. Mas eu acho que você tem razão com relação a essa questão do ensino. O que acontece é que no Brasil é porque a gente também tem muita falta de oferta de emprego e aquela coisa toda, é que a competitividade não te leva para cima. A competitividade te leva para baixo. Aí você tem Uber, que é advogado, Uber, que é engenheiro, Gari, que é advogado, Gari, que é... Enfim. Então, existe esse tipo de coisa que é complicado. Porque a ideia da competitividade no mercado aberto, efetivamente, é de você ir se aprimorando e aí você dá o melhor serviço dentro de um preço razoável e a partir daí você vai crescendo, né? E aí, aqui como a gente não tem esse mercado aberto, você acaba saindo para outros lados. Então, é essa falha que eu acho que
é complicado. Beleza, deixa eu fazer uma pergunta mudando um pouco de assunto. Se eu pedir pra você fechar o olho, você fecha? Fecho. Então fecha o olho pra mim, cara. Eu vou falar uma palavra pra você, eu vou querer que você me diga o sentimento que vem pra você. Meu Deus. Brasil. O que vem na tua cabeça? Pode abrir o olho. Olha, difícil. Você tem Cara, algum sentimento cívico pelo Brasil? então, eu não sei se bem é cívico, mas na verdade o que eu penso assim muito você fala Brasil, a primeira palavra que me veio, aí a gente pode começar por aí, é esperança. Apesar de tudo que está acontecendo nos últimos anos, desde Dilma, eu vejo aí que a gente está tentando amadurecer com o tempo, né? A gente tem tentado melhorar o debate público, embora a gente esteja nessa época aí de beligerância bem grande. Então, Brasil me remete muito a trabalho. Assim, eu acho que a gente tem muito trabalho pela frente, muito a aprender pela frente, mas eu acho que a gente já teve bem pior. Eu sou um cara otimista, no Também geral. sou, eu também sou. E eu tenho um sentimento cívico pelo Brasil meio inexplicável. Eu vejo poucas pessoas terem isso, sabe? Tipo, eu gosto muito do nosso hino, gosto muito da nossa bandeira. E eu sinto uma coisa como se fosse um dever de fazer esse Brasil ser não um problema, mas uma solução pra gente, saca? Você tem alguma Uhum. coisa nesse sentido? Cara, antes do Brasil, eu tento fazer isso para minha família, sabe? De Uhum. chegar e colocar assim, pô, vou tentar representar, fazer acontecer, e a partir daí pensar em Brasil. Porque, na verdade, Lucas, eu penso muito. Eu não penso tanto em Brasil porque eu não penso tanto em dimensão do meu discurso. Assim, eu tento muito pensar no universo micro. Entendi. Às vezes a pessoa fala, como você falou, a gente está crescendo e tal, não sei o quê, hoje em dia estou no Globo, aquela coisa toda, mas ainda não penso assim, cara, estou no debate nacional. Né? E aí eu tento não pensar tanto nisso, mas tento ajudar mudando poucos universos e pequenos universos, entendeu? Faz sentido, faz sentido. Tá bom, vamos para as últimas perguntas aqui, porque você tá com o tempo apertado, porque eu acho que eu teria pelo menos mais umas 12 perguntas para fazer para você tranquilamente. Essa conversa poderia se estender por horas, sério. Sim. Mas é a questão de tempo. Vamos lá. Que pergunta que eu não fiz para você que você gostaria que eu tivesse feito? Nossa, Lucas. Ah, você não falou sobre racismo. Eu falei para você que eu não queria falar sobre isso com você. Não falou sobre racismo, eu acho que é uma pauta que está em alta. Mas vamos pensar aqui em uma outra Mas se você quiser coisa. falar sobre racismo, a gente pode fazer. Eu tenho pelo menos umas 5 perguntas aqui sobre racismo. É o que eu falei pra você. Eu acho meio chato esse negócio. Tipo, porra, chama alguém que é negro e fala sobre racismo. A Chama gente está alguém que falando é. sobre outras coisas, né? A gente está Ah, falando sobre outras coisas. eu acho que. Porque também eu quero te chamar pra outras tocas que tem mais relação com o racismo. Ah, beleza, beleza. Entendeu? Ah, não sei, alguma coisa pessoal você não perguntou. Uma curiosidade. Não? Tá bom então. Vou fazer uma pergunta pessoal que já é aqui a segunda pergunta que eu quero fazer pra você. Que Hum. essa aí é a provocação. E pra quem tem essa referência aí, já imagina que pergunta que eu vou te fazer. Irapuã Santana, o que é a vida? Rapaz, é bonito, é bonito, é bonito. Porra. Aí o cara pega e sai pela tangente. Não quero tangente não. Não quero tangente não. Pode falar Não, mesmo. cara, eu acho que a vida é o caminho de aprendizagem. Aí a gente vai começar a filosofar, mas eu acredito muito no espiritismo do Kardec, embora eu não seja espírita. Qual é a sua religião? Eu sou candomblessista. Ah, que legal, cara. Mas eu acredito muito no espiritismo, né, espiritualismo, e eu acho que a gente está. A vida é um caminho de ensino, né, de aprendizagem mesmo. E eu acho que a gente está aqui para isso mesmo, para aprender, para tomar porrada e seguir em frente e tentar deixar as coisas boas aí por onde a gente passa. Gostei, gostei. Agora eu vou pedir pra você, pra gente finalizar, novamente por uma questão de tempo apenas, que você me diga um livro
uma música e um filme. Livro Negras Raízes, do Alex Haley. O que Sobrou do Céu, a música. Porra, essa Do música é Rapa. linda, velho. É do caralho, né? Essa música Não é sei se linda. pode falar palavrão, desculpa. Pô, pode falar palavrão pra cacete. Cara, eu tenho uma história maravilhosa, cara, que eu nunca contei. Porra, dá tempo pra caralho, dá tempo. Essa toca tá Conta. muito pequena. Cara, é o seguinte, eu canto, né? A É, Toca, mas... ela tem um cara aqui que faz parte, que é o Carioca, que a gente chama de Carioca. O nome dele é Renan. Ele é chamado de Carioca porque eu sou do Mato Grosso do Sul e ele veio pra cá e ele era o Carioca, né? E aí eu conheci ele na Toca e aí esse cara toca pra caralho violão. Toca muito violão. E aí eu tava um dia eu e ele, a gente bebeu pra caralho e tal, e não sei o que, aí tipo, era umas 8 da manhã, a gente ainda não tinha lugar pra dormir e tal, a gente tava mais ou menos perto da casa do irmão dele, a gente foi andando até a casa do irmão dele e dormimos lá. Mas antes da gente dormir, ele me deixou na cozinha pra ir tomar um banho, e aí chegou uma menina lá, que era a prima dele, que morava lá na casa. E aí ela falou... Pô, quem é você? Eu falei, eu sou amigo do Renan e tal. Ah, legal, papai, aquele bate-papo e tal, não sei o quê. O que vocês querem fazer? Vocês já acordaram ou ainda não dormiram? Ele falou, cara, ainda não dormimos. O que vocês querem fazer a noite toda? Pô, a gente ficou tocando, né? Fazendo um som e tal. Aí ela virou pra mim e falou, ah, você toca também? Eu falei, não, eu não toco, eu só canto. Aí ela mandou essa aqui pra mim, velho. Ah, mas cantar todo mundo canta, porra. Caraca! Na moral, velho. Cara, eu fiquei tipo de cara. Eu falei, mano, que porra, velho. Tá ligado? Eu fiquei muito, muito, muito chateado com aquilo, tá ligado? Não me levou nem um pouco a sério. Todo mundo canta, como assim? Aí ela viu eu e o Carioca um outro dia, bêbados também, tocando o que sobrou do céu. Tá ligado? Aí ela virou pra mim e pediu desculpa. Ô, Não, desculpa. você realmente canta. Você canta. Aí eu fiquei, pô, essa música sempre que toca eu dá aquela elevada no ego, assim, tá ligado? E, Essa música é muito boa, cara. É a minha música favorita do Rapa, que é a minha banda favorita. cara, o Rafa é muito foda, velho. O Rafa é muito foda. Teve uma vez que eu tava num rolê e os caras começaram a me tirar sarro pelo que eu falei. É coisa de sul-mato-grossense, tirar sarro de gente que faz algum comentário dessa, eu acho, sei lá. Que a gente falou do Rapa, e aí eu falei, cara, pra mim o Rapa é uma banda muito necessária. Falei isso, aí ele começou a me tirar sarro. Enfim. Aí, por que eu falei isso, que é necessário? Porque ela traz uma sonoridade que é muito diferente, cara. Só o Rapa tem esse estilo, tá ligado? É um rock alternativo mesmo, assim, sabe? Tipo, alternativo não porque não esteja no mainstream, mas porque ela tem essa sonoridade que só eles têm, cara. Sim. O Rapa é muito foda. E faltou um filme, cara. O filme A Procura da Felicidade. Puta, esse filme é lindo. Esse filme é lindo pra caralho. Mas se eu puder trocar também, tem o Príncipe Nova York. Ah, é do Ed Murphy. Se eu puder colocar são os dois. Pode crer. Beleza, então, pô, liberando você, porque você tá corrido, cara, novamente. Cara, se você aí gostou do Irapuã, segue ele no Instagram. Ele é um cara super acessível, né, Irapuã? Cara, de boa, você pode conversar com ele e tal. E eu já gostaria de te dizer, para você guardar no teu coração esse momento, de que foi um momento muito prazeroso para você, de tal forma que se eu te chamar para outras tocas, você queira participar. Vamos que vamos. Vamos que vamos? Beleza, então, cara. Muito obrigado pela sua participação. Eu te achei sensacional. Você é um cara super aberto, super legal de papo, assim, e tal. E eu vou te chamar para mais tocas, beleza? Você que tá assistindo o vídeo, curte, compartilha, segue a gente lá no Instagram, né? Que é @toca.cg. E, pô, se inscreve no canal, cara, que a gente tá muito pequenininho, velho. Tá muito triste, Irapuã, de trabalhar nesse canal aqui, velho. Tá foda. Não, mas vai crescer, que esse papo é bom. Vai. Valeu, viu, pessoal? Até mais. Valeu, Tchau. obrigado.